Boa noite, a paz, vocês estão bem? Amém. Marcos 4, 26 a 29 diz assim: Ele prosseguiu dizendo: O reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si produz o grão primeiro, o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Essa é a parábola da semente, e eu chamo esse homem de um agricultor confiante, porque dia e noite, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. E mesmo não sabendo como e nem quando, ele confia que a colheita vai chegar. Semana passada nós estávamos na conferência, e uma das primeiras a ministrar a palavra foi a apóstola Gláucia, que é a esposa do apóstolo Rony, que o pastor mostrou a profecia em relação à missão Encorajamento. E ela contou, entre muitos testemunhos, ela contou que ela e a mãe iam à igreja. O pai era muito resistente, mas elas semeavam a palavra na vida dele. E oraram por anos. E teve um dia que ele aceitou ir à igreja. E quando ele chegou na igreja, ele aceitou Jesus. E elas ficaram muito emocionadas com tudo aquilo. E quando ele chegou em casa, ela foi dar a Bíblia e disse: Pai, agora o senhor precisa aprender a Bíblia. E ele disse: Eu já li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, enquanto vocês iam ao culto. Toda vez que elas saíam para ir ao culto, ele sentiu o desejo, e até a estante, pegava a Bíblia e lia a palavra de Deus. Quando ele aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, era chegada a colheita. Aquilo que ela achou que ia iniciar um processo, o Senhor já tinha iniciado antes. Elas semearam, elas oraram e elas viveram a palavra. E são essas três atitudes que eu quero trazer para você nunca mais esquecer. Essa parábola tem a ver com o reino de Deus. Nós estamos plantando no reino de Deus, semeando em pessoas, porque estamos falando de algo eterno. É uma colheita eterna. Quando você lança a palavra na vida de alguém, a colheita vai chegar. E é o reino que vai ser expandido. Três atitudes. A primeira, semear a palavra. A segunda, orar. E a terceira, viver. Não adianta você semear, não adianta você orar e você viver meia boca. Você precisa viver aquilo que você semeia. Você precisa fazer jus àquilo que sai da sua boca. Se você semeia a palavra na vida de alguém, a semente da palavra de Deus, você precisa orar, como aprendemos quinta-feira, que precisamos orar mais, porque sem oração nada acontece. Mas nós precisamos viver de verdade o Evangelho. Você pode fazer a primeira e a segunda coisa. Se você não fizer a terceira, a colheita pode demorar muito mais, porque outra pessoa pode semear novamente, e você perder a oportunidade da semente que você lançou. A apóstola, o que eles fizeram? Ela semeou. Elas oraram durante anos e elas viveram a palavra. E foi a maneira como elas agiam dentro de casa que fez com que esse homem tivesse o desejo de conhecer toda a verdade. Quando a gente semeia no reino, é o reino que colhe. Quinta-feira, o pastor falou aqui sobre um homem, uma pessoa que está aqui na igreja há 3 meses, que veio por onde? Por uma semente.
aqui nessa listinha, aqui nessa caixa. Esse homem veio, foi tocado por Deus e presenteou a igreja do Senhor com 1.200 cadeiras. Quem é que pode fazer isso senão o Senhor? Mas se o nome dele estava aqui, alguém semeou. Alguém orou juntamente com a gente, porque a igreja está orando todos os cultos. Mas certamente houve uma transformação na vida de quem semeou. Porque é essa transformação que chama a atenção. Peraí, tem algo diferente. Mudou a maneira de pensar, mudou a maneira de falar, está melhor, está diferente. E a sua mudança atrai, como imã, atrai essas pessoas para a presença de Deus. Eu quero aproveitar esse momento e orar, estenda suas mãos, porque aqui existe uma multidão. Aqui tem uma multidão, uma colheita para o reino de Deus. Você crê? Você colocou o nome aqui, você crê? Você precisa semear, você precisa orar e você precisa viver, amém? Uma multidão virá dessa caixinha, amém? Pai, eu quero te agradecer por cada nome, o Senhor conhece cada pessoa. E as sementes já foram lançadas no coração de cada um deles. E nós não sabemos como é o processo da germinação e da frutificação no coração do homem. Mas nós sabemos que quando plantamos, quando oramos e quando vivemos, a colheita é certa. Cada pessoa aqui já está sendo tocada pelo Teu Espírito Santo. Cada uma dessas pessoas estarão na Tua casa, glorificando o Teu nome, porque existe uma palavra sobre essa cidade, existe uma palavra sobre esta igreja, que é a Tua casa, uma palavra de crescimento assustador, de crescimento acelerado. E nós cremos que todas as pessoas que estão nessa lista, todas as pessoas que estão nessa caixa, virão, frutificarão e serão, Pai, verdadeiros adoradores do Senhor. A colheita virá e ela está próxima, e eu te agradeço por isso, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Uma parte tem a ver com a gente, mas todo o processo é do Senhor. Esse homem, esse agricultor confiante, ele não sabe nem como, nem quando a colheita virá. Ele não sabe nem como é o processo, mas ele crê. Ele semeia dia e noite, dormindo ou acordado. Ele olha, ele observa e ele acredita que uma hora a colheita vai chegar. É assim na nossa vida. É assim que a palavra diz que nós não entendemos as coisas que Deus faz. Assim como não entendemos como uma criança é gerada, é formada no ventre da mãe. A gente tem a ciência que pode explicar, olha, o encontro do óvulo com o espermatozoide forma o embrião, do embrião. A gente tem tudo isso, o estudo para isso. Mas quem criou primeiro? Mas quem fez primeiro? Quem que selecionou as etapas? Primeiro vai crescer isso, depois vem a cartilagem, depois vem o ossinho, depois vem o narizinho, depois vem isso, depois a orelhinha. Mês a mês, você sabe, você que gerou, você sabe, mês a mês o que está acontecendo. Mas quem criou tudo isso? Quem determinou cada processo? É o Senhor. E a gente nunca vai entender. Então às vezes a gente olha e duvida. Às vezes a gente quer ajudar Deus, não ajuda Deus. Quando você tenta ajudar o Senhor, você está dizendo que você acha que Ele não pode fazer sozinho. E de verdade, Deus pode fazer até sem a gente. É que Ele nos dá o privilégio. Eu sempre estou falando, porque é a maneira como eu me sinto. Poderia ser qualquer pessoa nesse altar, mas Ele me escolheu. E eu me sinto tão privilegiada. E eu sinto tanto temor em ter sido escolhida para fazer parte de um reino que poderia ser expandido por Ele mesmo, tudo ser feito por Ele mesmo. Mas Ele quis que eu e você participássemos do reino, pudéssemos participar, pudéssemos semear, pudéssemos orar, pudéssemos colher, porque tudo tem a ver com Ele, não tem a ver comigo e com você. Então 3 atitudes: semeie, ore, mas viva de verdade.
Viva de verdade a palavra de Deus. E eu quero deixar 3 ensinamentos. Antes, amanhã nós vamos... Tive a notícia agora que cresceu o número. 101 pessoas amanhã entregando a vida para Jesus. Aleluia! A Bíblia diz que a festa no céu quando um pecador se arrepende. Então amanhã vai ser uma festança no céu e na terra. Nós não podemos nos acostumar, são vidas se rendendo, vidas reconhecendo que pertencem ao Senhor. Mas alguém semeou, alguém orou, alguém perto viveu, alguma situação aconteceu para que essas pessoas fossem atraídas para a presença de Deus. Deixa eu dar uma notícia: você faz parte do reino, você é privilegiado, você é privilegiada. Então coloca a mão na massa fazendo a parte que lhe cabe fazer. E deixa tudo que é mais difícil para o Senhor. Tudo aquilo que nós não podemos convencer ninguém. Aí vem o primeiro ensinamento. Nós somos colaboradores de Deus. Nós apenas colaboramos com o Senhor. Todo o processo é Ele quem faz. E o apóstolo Paulo tinha essa consciência. Primeira carta aos Coríntios 3:6, ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Não é uma, não são duas, são várias pessoas colaborando com aquele que faz crescer. Não somos nós que germinamos o coração do homem. Não somos nós que frutificamos, é o Espírito Santo de Deus. Nós somos, olha o que ele diz em Filipenses 1:6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele não disse: olha, eu comecei a boa obra e vou completá-la. Ele sabe que ele começou com Cristo, com o Espírito Santo, aquele que começou. Ele é apenas um colaborador do reino. Ele começou a boa obra com Cristo, e Cristo é quem vai completar até o fim. Nós somos colaboradores. A segunda coisa, os resultados não são imediatos. Você planta hoje uma flor, ela nasce amanhã. Você planta a sementinha, amanhã ela está linda, maravilhosa lá. Seja a árvore, seja a fruta. Existe um processo. E nós não conseguimos enxergar o que está acontecendo. Mesmo quando você semeia num solo, você não consegue. Até que comece então a despontar algo, mostrando, está crescendo. Mas até isso acontecer, parece que não está acontecendo nada. E aí que muitas pessoas ficam desanimadas. Que muitas pessoas chutam o pau da barraca, falam: essa pessoa não vai mudar, eu não vou orar mais, eu não vou fazer mais nada. Cada um, ema, cada um com o seu problema. Jesus disse que o homem não sabia nem o dia, nem sabia nem como, nem quando, mas a colheita, ela ia chegar. Ele esperou o quê? Com paciência. Como a gente não gosta de ouvir isso. Esperar já é difícil, com paciência ainda. Esperar com paciência não é de imediato. Existe um processo. A apóstola orou anos e a semente estava sendo germinada. E Deus estava fazendo, mesmo que ela e a mãe nem pudessem imaginar. O Senhor já estava trabalhando no coração do pai dela. Então, não é de imediato, não desanime, creia, a colheita é uma realidade. Você é a Bíblia que o mundo vai ler. Por isso que nós estamos restabelecendo prioridades. Priorize viver o Evangelho. Priorize viver o Evangelho. Quando muitas pessoas vão murmurar, você vai agradecer. E as pessoas vão olhar: como assim? Essa pessoa está um caos, a vida dela está tudo virado de ponta cabeça e ela está agradecendo.
é porque você sabe que você foi chamado para ser colaborador do reino. E você sabe que uma hora a situação vai mudar. E você sabe que um colaborador do reino anda na contramão do mundo. As pessoas murmuram, mas você agradece. As pessoas apontam um erro, mas você chega com a solução. As pessoas julgam, mas você acolhe, você abraça. As pessoas se vitimizam, ficam lambendo suas feridas. Ó vida, ó céus, ó o que fizeram comigo. Mas você não, você glorifica. Não importa o que fizeram com você, você sabe que você tem um pai que está cuidando de você. Então você vai glorificar aquele que vai curar as tuas feridas. E não vai deixar você ficar nesse mesmo estado. Por quê? Porque você vai na contramão. As pessoas vão parar no meio do caminho, mas você vai ser aquele que vai continuar. Mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante das tribulações, e vai apontar o caminho para outros. Tem muita gente perdida, tem muita gente com sede, tem muita gente com fome, esperando você semear na vida dela, semear a palavra de Deus na vida dela, orar pela vida dela, e viver o evangelho, para que ela seja atraída por causa do seu testemunho. É o testemunho que atrai. E a terceira coisa, creia que a colheita ela vai chegar. Creia que tudo que você plantar, toda palavra que você lançar na vida de alguém, eu espero que seja a palavra de Deus, porque também existe uma colheita ruim. Tudo aquilo que sai da sua boca tem que ser para bênção, tem que ser para glorificar o nome do Senhor, tem que ser para ajudar, tem que ser para apontar, tem que ser para mostrar Jesus, tem que ser como farol, tem que ser como luz em meio à escuridão. A colheita, ela vai chegar, mesmo que você não esteja vendo, mesmo que esteja demorando. Se você está semeando, se você está orando, e se você está vivendo, a colheita, ela vai chegar. Eu creio tanto nisso. E como eu orei aqui agora, eu creio. Tem pessoas na igreja hoje, que nós semeamos no encontro de encorajamento, 8 anos atrás. Tem pessoas que estão aqui, que nós semeamos 13 anos atrás, porque nós semeamos desde que a gente se casou. A gente prega a palavra de Deus, a gente encoraja, a gente aconselha 13 anos atrás, e continuamos semeando. Tem muita gente aqui que você semeou a palavra, e tem muita gente para chegar. De verdade, os meus olhos já enxergam a multidão. Os meus olhos já enxergam a multidão. Os meus olhos já enxergam essa cidade de joelhos para Jesus. Os meus olhos já enxergam vidas transformadas, rendidas ao Senhor. Os meus olhos já enxergam pessoas de todo o Brasil vindo até São Carlos para dizer: o que vocês estão fazendo aqui? Está todo mundo falando, o que está acontecendo aqui? E a gente fala: nós semeamos, nós oramos e nós vivemos o evangelho de verdade. Glória a Deus. Aleluia. Feche os seus olhos. Obrigada mais uma vez, Senhor, por essa palavra. É difícil viver o evangelho sem o teu Espírito Santo. Eu sei que nesse momento muitas pessoas estão perguntando: como eu vou viver o evangelho? Eu tenho muitos pecados, eu tenho muitos vícios, eu não consigo. Mas o Espírito Santo te diz: só se renda, só se renda, só se coloque como um colaborador do meu reino, que eu vou te ajudar. Obrigada, Senhor, porque nada que fazemos tem a ver com a gente. Tudo tem a ver com o Senhor. Nós somos apenas parte do teu propósito, do teu plano nesse lugar.
Nós estamos aqui porque amamos o que fazemos, amamos o teu reino, amamos o Senhor de todo o nosso coração. E a nossa missão diária é semear, é orar e é viver o Evangelho, crendo que o teu Espírito Santo que habita em nós é aquele que opera em nós, é aquele que capacita em nós, capacita tudo aquilo que precisamos, é aquele que nos liberta de todo o mal, é aquele que faz a gente viver de verdade tudo que está escrito, tudo que agrada ao teu coração. No nome de Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada porque eu creio em cada semente. Eu creio, Pai, eu creio em toda palavra que está sendo lançada, que está sendo confirmada, porque nós já ouvimos muitos anos atrás. Eu te agradeço, e que nós, como igreja, sejamos colaboradores fiéis do teu reino, porque sabemos que a colheita nunca será nossa, a colheita sempre será tua, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus.